Pois é, meu Nakama. Hoje a gente vai montar o ser mais poderoso que já existiu em toda a Grand Line. Um monstro tão roubado que faria até o Imu pedir aposentadoria antecipada. Mas claro, seguindo as nossas regrinhas clássicas, porque sem desafio não tem graça. Regra 1. Os feitos escolhidos vêm do personagem base, não da Akuma no Mi dele. Exemplo, se a gente escolher, por exemplo, a velocidade do Kizaru, então temos que considerar somente a velocidade física dele, sem os feitos da Pika Pika no Mi. Ou seja, nada de luz, nada de teletransporte luminoso, nada de feixe laser, porque a fruta escolhida para o personagem é outra. Essa mesma regra vale para qualquer atributo. E regra 2, não pode repetir personagem. Pegou a resistência do Kaido? Então nada de puxar mais nada dele. Agora sim, ajeita o chapéu de palha, respira fundo e vamos criar o ser absoluto de One Piece. Primeira categoria, a raça Lunares. Para começar já chutando a porta, vamos de uma raça que simplesmente desafia a lógica do mundo, os Lunares. Esses monstros eram tratados como deuses, tanto pela sua força física, quanto pela resistência absurda ao calor. King tancou explosões que fariam um vice-almirante repensar a carreira, e isso com o corpo padrão da raça. Além disso, Lunares possuem chamas vivas nas costas que aumentam defesa, ataque e velocidade, dependendo do estado. Começar por essa raça é basicamente dizer nosso personagem vai nascer cheatado por default. E ainda tem outro detalhe que ninguém comenta. Os Lunares foram tão temidos que o governo mundial gastou recursos absurdos só para caçar os últimos sobreviventes, o que já diz muito sobre o potencial dessa espécie. A própria biologia lunar parece feita para combate extremo, regeneração acelerada, força descomunal e uma tolerância ao dano que faria até um Zoan mítico ficar com inveja. Além disso, as chamas lunares não são só estéticas, elas funcionam como um sistema de energia vivo que altera totalmente o estilo de luta do usuário. E quando combinadas com haki avançado, mano, aí vira sacanagem pura. É como se o corpo lunar fosse um modo desperto ambulante, sempre preparado para entrar em combate. Por isso, escolher os lunares é garantir que nosso personagem começará no jogo com atributos que já superam a média de praticamente qualquer raça do mundo de One Piece. Inteligência. Dr. Vegapunk. Se é para montar o Ser Supremo, a mente dele só pode ser a do Dr. Vegapunk, o maior cérebro que já respirou dentro do universo de One Piece. O homem entende tudo: Akuma no Mi, clonagem, energia, tecnologia ancestral, biologia, armas proibidas e até mistérios que o governo mundial tenta apagar há séculos. E o mais impressionante, mesmo antes de comer a Nomi no Minor, o Vegapunk já era considerado um gênio prodígio, alguém cujo intelecto estava muito além da capacidade humana comum. Ou seja, a fruta só ampliou o que já era absurdo, ela não criou o gênio, só deu memória RAM infinita para ele trabalhar. É o tipo de mente que desconstrói qualquer mistério como se fosse um quebra-cabeça infantil. Um homem capaz de recriar lasers de Kizaru, replicar sangue, decifrar a anatomia das frutas e ainda entender conceitos que datam do século perdido. Se existe uma resposta, Vegapunk acha. Se não existe, ele inventa. Nosso personagem, com esse intelecto, teria a capacidade de antecipar guerras, prever riscos globais e criar tecnologias capazes de dobrar a realidade. Ele não só entende o mundo, ele entende o mecanismo que faz o mundo funcionar. É literalmente dar a um guerreiro perfeito o cérebro que o governo mundial considera perigoso demais para existir. QI de batalha? Shanks, o ruivo. Nem precisava justificar, né? O homem que parou uma guerra inteira só aparecendo, que sentiu o perigo do Luffy ainda criança e que lê intenções como quem lê o tempo. Shanks é o ápice do instinto e do controle emocional em combate. Quando o ruivo entra numa luta, ele não está só medindo força, ele calcula riscos, interpreta o haki do adversário e decide exatamente quando agir ou recuar. Seu QI de batalha é tão absurdo que ele anulou completamente o futuro previsto do Kid, destruindo o ataque antes mesmo de existir de fato. E tem mais! Shanks é mestre em manipular ritmo de combate, quebrar padrões e forçar o inimigo a cometer erros que ele já tinha previsto alguns movimentos antes. Ele enxerga a batalha como um tabuleiro de xadrez, onde cada passo foi calculado antes do oponente sequer perceber o que está acontecendo. É o tipo de guerreiro que ganha a luta antes da luta começar,
só pela capacidade de leitura. Dar esse QI de batalha ao nosso personagem é basicamente equipar ele com a mente mais perigosa dos mares, uma mente capaz de encerrar guerras com uma única decisão: força. Big Mom. Mas, mestre, por que não Kaido na força? Porque Kaido já vai brilhar em outra categoria e aqui a rainha da força bruta reina absoluta. Big Mom é simplesmente um desastre natural ambulante. Desde criança, esmagou gigantes como se fossem brinquedos e destruiu vilas inteiras sem nem perceber o que estava fazendo. Ela rompe paredes, quebra armas lendárias e até cria crateras gigantes só caminhando. É o tipo de monstro que você não enfrenta, você sobrevive. E não podemos esquecer, Big Mom tem um controle muscular tão absurdo que ela molda o seu próprio corpo como se fosse aço vivo, aumentando rigidez, impacto e força sem nenhum tipo de técnica especial. Seu corpo é capaz de gerar ondas de choque com um simples passo, e suas borrachadas são tão pesadas que navios inteiros tremem como se tivessem comado um terremoto direto na quilha. Ela segura armas gigantes, ergue construções inteiras e luta por horas sem perder força. Com a pora dela, nosso personagem ganha uma força física que ultrapassa a lógica. Uma força que faz qualquer ilha do Novo Mundo parecer pequena demais. É literalmente colocar o peso de uma força bélica imperial dentro de um punho. Velocidade. Sandy. Sandy, mesmo sem poder da fruta, já é um dos combatentes mais rápidos de toda a série. Seus movimentos são tão leves e precisos que muitos inimigos só percebem o golpe depois de serem atingidos. O cara literalmente some da visão, reaparece atrás do oponente e encaixa um chute digno de destruição de casco de navio. É reflexo puro, instinto lapidado e agilidade absurda adquirida com treinamento real, nada de poderes externos. E o mais insano é que Sandy luta como se estivesse dançando. Cada salto, giro e desvio é calculado em microsegundos. Ele domina o ar como poucos, controla o peso do próprio corpo de forma perfeita e reage a ataques em alta velocidade como se fossem sinal de trânsito. Tudo isso transforma nosso personagem em um foguete humano, capaz de ultrapassar distâncias em um piscar de olhos. É velocidade de assassino de elite, com precisão a nível cirúrgico, convertida diretamente para combate de alto nível. Resistência. Kaido. Agora sim entramos no território da pura insanidade. Kaido não é resistente. Kaido é uma força da natureza que decidiu ter forma humanoide só para intimidar mais. O homem caiu de 10 mil metros do céu, bateu no chão como um meteoro, levantou, deu uma coçada e ainda reclamou que estava entediado. Tancou o Gear Fourth do Luffy, como quem leva a tapa de mosquito. Recebeu cortes que partiriam montanhas e reagiu com um sorriso no rosto. E mesmo cercado por exércitos, permanecia lutando como se fosse um leve aquecimento. E isso sem contar que Kaido aguenta impactos absurdos de haki avançado, golpes com Ryo interno e ataques que foram criados especificamente para atravessar defesas invencíveis. Ele simplesmente ignora explosões que varreriam ilhas menores e continua avançando, como se o próprio corpo tivesse desistido de morrer há muito tempo. Mesmo bêbado, Kaido fica ainda mais instável e resistente, alternando entre estados emocionais que só aumentam a sua imprevisibilidade. Em Onigashima, ele lutou contra Luffy, Yamato, os Bainhas Vermelhas, Zoro, Killer, Law e Kid, tudo no mesmo dia, e ainda assim não caiu. Seu corpo parece feito de um material que nem Vegapunk entende, algo entre aço vivo, escamas míticas e pura teimosia divina. Com a resistência dele, nosso personagem se torna um colosso indestrutível, alguém que não só sobrevive, mas continua lutando mesmo depois de qualquer golpe que deveria ser final. Regeneração. King. A regeneração do King não é apenas útil, ela é quebrada. Graças à biologia lunar e às chamas nas costas, o homem alterna entre modos de defesa e ataque como se estivesse trocando de marcha. Quando a chama está acesa, King reduz drasticamente o dano recebido, transformando ataques fatais em arascões. Mesmo depois de cortes profundos ou explosões diretas, ele simplesmente se recompõe e volta a lutar como se nada tivesse acontecido. É como se o corpo dele funcionasse em um sistema de autorreparo permanente. Mas o mais impressionante é que essa regeneração não exige técnica, medicina ou tempo de preparo.
ela é natural. Cada célula do King parece reescrever a si mesma para restaurar dano, mantendo o corpo funcional mesmo quando deveria estar no chão. Durante sua luta com o Zoro, ele recuperava ferimentos graves em intervalos ridiculamente rápidos, como se sua pele tivesse memórias de forma. Além disso, o calor gerado pelas chamas age quase como uma blindagem viva, evitando danos que destruiriam guerreiros comuns. O corpo lunar não só cura, ele impede que o dano chegue por completo, tornando a regeneração ainda mais absurda. Com isso, nosso personagem ganha não apenas resistência, mas um sistema biológico imortal, capaz de continuar lutando enquanto o mundo desaba ao redor. Haki do Rei, Joy Boy. Se existe um Haki que transcende eras, é o Halushoku de Joy Boy, o homem cuja presença ecoou por séculos e cujo espírito literalmente deixou uma promessa gravada na história. Não estamos falando de alguém que simplesmente desmaia soldados ao redor. Estamos falando de um Haki tão poderoso que até Zunesha, uma criatura milenar, chorou ao senti-lo despertar novamente. Esse é o tipo de aura que não só domina o ambiente, ela muda o clima, altera o ritmo da luta e faz até inimigos reconsiderarem suas escolhas de vida. Com esse Haki, Joy Boy não precisava provar nada. O mundo reagia a ele. E o mais insano é que o Haoshoku de Joy Boy parece ter uma propriedade única. Ele ressoa com o próprio destino, como se o mundo fosse moldado à sua volta, ampliando seu poder em momentos críticos. Seus golpes carregam uma pressão invisível capaz de criar ondas de impacto sem contato físico. Seu Haki é tão agressivo que funciona como um ataque psicológico instantâneo, quebrando a vontade de oponentes que jamais demonstraram medo antes. E isso sem contar que o Haki dele parece conversar com grandes entidades, como Zunesha e até possivelmente o próprio mar. É o Haki de um líder natural, um libertador, um símbolo, e quando colocado no corpo perfeito que estamos montando, vira uma verdadeira calamidade espiritual. Com esse poder, nosso personagem ganha um Haoshoku capaz de dobrar exércitos, dividir céus e impor respeito até aos maiores monstros do novo mundo só de respirar. Haki do armamento, Monkey D. Garp. Se existe alguém que redefiniu o significado de soco, esse alguém é o Monkey D. Garp, o herói da marinha. O homem não precisou de fruta, não precisou de arma, não precisou de truque algum. Só de puro Haki bruto, capaz de afundar montanhas e dobrar aço como se fosse papel molhado. Ele foi o que achatou o crânio do Shinjao, um pirata com a cabeça tão dura que nem exércitos inteiros conseguiam dobrá-la. Garp simplesmente desceu o punho. E pronto, história reescrita. E o mais insano é que o Haki dele parece desafiar limites biológicos. Mesmo velho, enferrujado e sem treinar como antes, Garp ainda consegue lançar socos que lembram meteoros, criando ondas de impacto que varrem campos inteiros. Durante a Guerra do Barba Branca, ele intimidou piratas de alto nível só levantando da cadeira, e isso sem nem ativar totalmente o Haki. Seu armamento é tão denso e tão concentrado que funciona como uma armadura invisível, tornando sua pele mais dura do que muitos usuários de Zoan Mítica. Além disso, Garp possui um domínio perfeito do Ryu, permitindo que seus golpes atravessem defesas e atinjam o interior do alvo como explosões internas. Dar esse Haki ao nosso personagem é entregar a ele o braço mais mortal da história de One Piece, capaz de destruir navios, monstros e até lendas vivas com um único golpe decidido. Haki da observação. Katakuri. Katakuri não é só bom em observação. Ele é o ápice do Kenbunsaku. Alguém que literalmente enxerga segundos no futuro com clareza absoluta. Ele não vê apenas movimentos. Ele prevê intenções, emoções e até decisões que o adversário ainda nem tomou direito. Durante sua luta com o Luffy, ele ajustava cada resposta com precisão cirúrgica. Sempre um passo à frente, sempre no ritmo exato. Se o inimigo pensa em atacar, Katakuri já sabe a forma, a direção e o impacto antes mesmo da ação começar. E isso mais insano é que ele mantém essa leitura perfeita mesmo sob estresse, dor ou desvantagem. Seu Haki funciona como um sistema avançado de radar emocional, captando cada microexpressão, variação de respiração e fluxo de Haki do oponente. Isso permite que ele crie estratégias instantâneas, adaptando sua postura e seus golpes de forma quase automática. Além disso, Katakuri consegue prever ataques de múltiplos inimigos ao mesmo tempo, mantendo a calma absoluta em cenários caóticos. É como lutar contra alguém que está jogando o mesmo jogo, com a tela do futuro aberta. Colocar esse Haki no nosso
nosso personagem é transformá-lo em uma entidade impossível de surpreender, alguém que luta sempre com a resposta certa antes mesmo da pergunta surgir. Habilidade com arma, Draculae Mihawk. Quando falamos de Mihawk, não estamos falando apenas de um espadachim forte, estamos falando do padrão absoluto que todo guerreiro armado tenta alcançar. O homem não corta, ele esculpe o campo de batalha. Com um único movimento, ele parte gelo, aço, navios de guerra e até tsunamis, sempre com a mesma calma de quem está podando um bonsai. Sua precisão é tão absurda que ele escolhe exatamente como e onde cortar, seja um fio de cabelo flutuando ou uma ilha ao meio. E o mais impressionante é que Mihawk transforma qualquer arma em uma extensão perfeita do corpo. Com o Yoru, ele alcança seu auge, mas mesmo com uma adaga, ele já revelou capaz de subjugar o Zoro pré-time skip com uma humilhação artística. Ele domina distância, ângulo, pressão, ponto de impacto e timing, como se tivesse nascido com visão microscópica e mira divina. Além disso, Mihawk tem um entendimento tão profundo da espada que ele adapta seu estilo para cada inimigo, rápido quando precisa, pesado quando quer, técnico sempre. Cada golpe dele parece calculado para destruir a defesa do adversário no ponto mais frágil, como um cirurgião analisando uma ferida antes de abrir o corte final. Dar essa maestria ao nosso personagem é garantir que cada ataque seu seja preciso, mortal e impossível de bloquear, colocando em suas mãos o mesmo talento que define a palavra espadachim em One Piece. Habilidade marcial, Jinbei. Jinbei não é só um lutador forte, ele é o mestre supremo das artes marciais em One Piece. Alguém que mistura técnica, disciplina e poder bruto com a naturalidade de quem respira. O karatê ou empeixo transforma a água em arma, permitindo golpes que atravessam até o interior do corpo do inimigo, como se explodissem de dentro para fora. E o mais insano, Jinbei faz isso sem água por perto, manipulando a umidade do ar para criar impactos hidráulicos devastadores. Ele lê postura, peso, equilíbrio e intenção do adversário como um veterano de 1000 batalhas, sempre escolhendo o golpe certo na hora certa. E não para por aí. Jinbei domina também o Jujutsu Homem-Peixe, técnica focada em redirecionar força, derrubar gigantes e desviar impactos que pareceriam inevitáveis para qualquer outro lutador. Durante a Guerra de Marineford, ele segurou ataques de nível almirante, tancou golpes do Akainu e ainda protegeu aliados ao mesmo tempo, na raça, na skill e na frieza total. Cada movimento dele é eficiente, limpo e calculado. Não há desperdício de energia. Não há hesitação. Ele equilibra a defesa e ataque como um general que enxerga 3 rodadas à frente. Jinbei é o lutador que transforma o corpo em arma e o ambiente em aliado, adaptando-se a qualquer situação como se treinasse para ela a vida inteira. Dar essa habilidade marcial ao nosso personagem é equipá-lo com a técnica definitiva, capaz de enfrentar qualquer estilo, qualquer arma e qualquer monstro de igual para igual e vencer no detalhe. Arma Yoru. Se tem uma arma que merece ser chamada de Lâmina Suprema, essa arma é Yoru, a espada negra do próprio Mihawk. Ela não é apenas uma Saijou ao Wasamono, ela é o auge da arte de forjar espadas, uma lâmina que parece devorar a luz ao seu redor. Yoru corta aço como manteiga quente, cria ondas de energia capazes de dividir montanhas e mantém o fio intacto mesmo após confrontar ataques devastadores. Nas mãos certas, ela vira não só uma arma, mas um manifesto de destruição elegante. E o mais impressionante é que Yoru responde perfeitamente ao usuário, amplificando cada movimento com uma precisão que beira o sobrenatural. Com seu tamanho e densidade absurdos, a espada permite golpes longos, varridas letais e cortes horizontais capazes de limpar um campo inteiro em um único movimento. Sua durabilidade também é lendária. Yoru já tancou impactos que destruiriam navios inteiros e nem sequer riscou o metal divino que a compõe. Além disso, quando combinada com o hack avançado, a lâmina se torna um farol de pura força, capaz de cortar até ataques energéticos e técnicas poderosas de outros estilos. É a arma que transforma qualquer espadachim em uma calamidade ambulante, um predador do campo de batalha. E agora, nas mãos do nosso personagem, que tem a técnica do Mihawk, Yoru deixa de ser espada e vira o corte definitivo do mundo. Akuma no Mi, Rubi Rubi no Mi. A Rubi Rubi no Mi é, sem exagero,
uma das frutas mais perigosas e subestimadas de toda a série. A habilidade de transformar qualquer ser vivo em brinquedo com um simples toque já é aterrorizante por si só. Mas o detalhe mais cruel é que todas as memórias relacionadas à vítima simplesmente desaparecem da mente das pessoas. É como se o alvo deixasse de existir não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. E isso cria um poder político, militar e psicológico absurdo. Sugar controlava um país inteiro assim. Mas agora, imagine essa fruta nas mãos de alguém com hack supremo, força monstruosa e inteligência de Vegapunk. O toque vira praticamente uma sentença de apagamento social, capaz de desestabilizar exércitos, Yonko, almirantes e até reinos inteiros. Com o hack da observação de Katakuri, o nosso personagem vai saber exatamente quando tocar, quem tocar e como evitar qualquer tentativa de contra-ataque. E com o hack do rei de Joy Boy, cada transformação pode vir acompanhada de um impacto espiritual que deixa até monstros do Novo Mundo tremendo. Sem falar que, combinada com a força física que ele possui, aproximar para tocar o inimigo vira tarefa quase impossível. Um único toque encerra a luta. Essa fruta, que já era devastadora nas mãos de uma criança, se torna agora um poder divino de reescrita do mundo, capaz de remodelar o equilíbrio das forças de One Piece com um gesto. E agora, junta tudo. Imagina só, um lunar, nascido de uma raça que o próprio governo mundial tentou apagar do mapa, com chamas vivas nas costas e um corpo que parece feito de divindade condensada. A isso, adicione a mente de Vegapunk, capaz de criar tecnologias impossíveis e prever qualquer avanço antes que o mundo sequer perceba. Some a instinto de batalha de Shanks, que lê intenções e encerra conflitos com decisões perfeitas, sempre no momento exato. Dá a esse ser a força bruta da Big Mom, a velocidade assassina do Sanji, a resistência inquebrável do Kaido e a regeneração insana do King. Agora, equipa esse corpo com o hack do rei do Joy Boy, o armamento colossal do Garp e a observação futurista do Katakuri. E só para garantir o absurdo completo, coloca a espada suprema Yoru nas mãos de alguém com a técnica perfeita do Mihawk, mas a maestria marcial absoluta do Jinbe. Mas calma, porque isso ainda não é tudo. Esse ser usa a Hobi Hobi no Mi, uma fruta capaz de transformar o mundo inteiro em brinquedo, apagar memórias e criar um domínio psicológico impossível de resistir. É o tipo de poder que não apenas vence, mas reescreve o conceito de derrota impondo uma nova realidade no toque. Cada passo desse personagem faria ilhas tremerem, cada golpe mudaria o rumo de batalhas inteiras e cada decisão teria peso suficiente para dobrar impérios. Estamos falando de uma entidade tão absurda que Yonko, almirantes, exércitos revolucionários e até o governo mundial inteiro entrariam em pânico só de ouvir rumores sobre a sua existência. O nosso personagem não seria apenas o mais forte, mas uma nova era, um divisor de águas, um fenômeno que distorce o equilíbrio do mundo só de existir. E agora me conta aí nos comentários, quem você acha que ainda merecia fazer parte da construção desse monstro supremo do mundo de One Piece? Ou melhor, qual personagem você usaria para deixar ele ainda mais roubado, se é que isso é possível? Se curtiu essa criação insana, já mete aquele like maroto, compartilha com um amigo que vive discutindo Power Scaling no WhatsApp, e se inscreve para não perder as próximas loucuras que a gente vai montar por aqui. Valeu demais por assistir até o final na cama. E lembra, em algum canto do Novo Mundo, numa timeline alternativa, você também é um pirata lendário capaz de sacudir o mundo inteiro.